Oi, gente. Aqui é a Giovana, a mãe preta amarela do Instagram, e a gente está começando hoje nossos episódios do Empodere-se, que é o podcast que a gente vai conversar sobre várias questões ligadas à negritude: saúde, cultura, música, arquitetura, tudo que vai mostrar a potência das pessoas pretas e a potencialidade dessas pessoas e como elas foram importantes para o desenvolvimento da humanidade. Por isso, hoje, eu chamei uma pessoa muito especial, que eu acompanho no Instagram já há algum tempo, que é o Glauco Figueiredo. Ele toma conta do Instagram Omoale, para não errar. E nesse Instagram ele fala de conteúdos ligados à negritude e ancestralidade. É muito interessante, vale vocês darem uma passada. @omoale_br. Então, eu queria, Glauco, para começar, que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho. Obrigado, Giovana, pelo convite. Obrigado aí a todos os seus ouvintes que te acompanham também lá no perfil Mãe Preta e Amarela, que eu também acompanho, né? Nós seguimos o outro, porque os conteúdos dos dois e o seu conteúdo, na verdade, né, me direcionando a você, é muito bom, muito inspirador, muito escurecedor, trazendo informações que são importantes demais dentro do contexto também da negritude. Obrigada. Meu nome é Glauco Figueiredo Santos, de nada. Eu tenho 47 anos, sou pai do Murilo, que está aqui do lado, perto de mim. Sou jornalista por formação, atuo com comunicação, principalmente comunicação corporativa, e também, desde o ano passado, eu fiz um mergulho dentro do segmento de diversidade e inclusão, um recorte específico na temática étnica racial voltada para a população preta, que é um dos temas muito importantes quando a gente vai fazer também análise de diversidade e inclusão dentro das organizações, quando a gente pensa em cadeia sucessória, ambientes que sejam acolhedores efetivamente, que recebam todas as pessoas como elas verdadeiramente são, e que as pessoas não tenham que criar personagens que não são adequados às suas representações. Então, procuro hoje em dia aliar tanto o aspecto da comunicação, que é uma trajetória de mais de quase 20 anos, né, se for somar parte de estágio, vida profissional, a esse mergulho dentro do contexto também de diversidade e inclusão. Sou casado com a Rochelle, que é psicóloga, há 10 anos, nós temos 12 anos já juntos, e o Murilo, que agora tem 6 anos de idade. Que legal. Então, vamos falar sobre paternidade preta, né? Eu queria que você trouxesse para a gente esse conceito. O que é paternidade preta? Muito se fala hoje em dia, né, se falado em alguns meios sobre a paternidade preta, até às vezes algumas pessoas criticando que paternidades são paternidades e que elas não variam, e a gente costuma falar que existem peculiaridades, né? Por quê? Nós, como povos pretos, oriundos do continente africano, temos referências específicas de cada localidade, de onde cada etnia veio. É lógico que no Brasil várias etnias acabaram se misturando em função do processo de sequestro e escravidão no Brasil. Então, a gente tem pessoas que têm origens iorubas, fons, quimbundo, quingongo, malunga e por aí vai, todos misturados aqui no Brasil. Quando a gente traz isso para cá, além de ter essa grande mistura de várias etnias, e é bom deixar, a gente sabe, né, Giovana, mas é bom sempre deixar evidente que quando a gente fala de continente, a gente está falando de continente africano, a gente está falando de um contexto de 2 séculos atrás, onde existiam vários reinos e impérios, e não países, como a gente conhece hoje na estrutura geográfica e geopolítica. Você tem o advento das pessoas, que é um aspecto extremamente negativo, que são as pessoas que são obrigadas a se relacionarem, não vou nem dizer daquelas que se relacionaram por afeto, mesmo dentro do contexto da escravidão, para poder gerar filhos que pudessem servir aos intuitos do sistema escravagista e que eram separadas. Além daqueles que se constituíam realmente, mesmo dentro do regime de escravidão, como casais, mas que não tinham, inclusive, os seus direitos reconhecidos de matrimoniais, né? Isso aí no Brasil, o Império não era reconhecido
um casal preto dentro de uma senzala, ele não era reconhecido como um casal, não tinham os laços patrimoniais reconhecidos pela coroa nem pela igreja. E isso possibilitava o senhor de engenho fazer a venda desses casais e separar homens, mulheres e filhos. Ao longo de muito tempo, isso vai provocando um processo de várias dores, de percepções realmente profundas, que foram criando defesas para que a gente não tivesse que sentir tanta dor, então o afeto tivesse que, digamos, ser interrompido num certo processo de construção. A Bell Hooks fala muito isso sobre a questão, quando ela fala do artigo, né, Vivendo de Amor, de como o processo de escravidão afetou demais as nossas constituições de afeto e de amor. Então, o que se tem, não é lógico como um processo que deva se considerar como regra, é que, às vezes, muitos homens são atravessados pela questão de como manifestar o seu afeto, né, o seu carinho pelos seus filhos. E aí isso, às vezes, desemboca em várias questões, em algumas que têm relação ao abandono do lar, a questão do próprio comportamento dentro de família, e por aí vai. Quando a gente fala, então, de paternidade preta, é a gente resgatar essas nossas essências daquilo que nos foi privado durante muito tempo, de processos extremamente violentos, né? A escravidão em si já é um processo por si só violento, mas dessas separações, a gente resgatar as nossas essências, as nossas histórias, para a gente curar as nossas feridas e a gente, consequentemente, ser esses homens que se reconstroem sendo melhores nessa existência aqui agora e aqueles que são pais que consigam efetivamente passar esse carinho e afeto, ainda que, de repente, não tenham recebido na sua origem, de repente, os seus próprios pais não tenham recebido, mas que possam passar isso de agora em diante para os seus filhos e filhas. Então, a paternidade preta está muito nesse aspecto do carinho, do afeto, de resgatar as nossas essências, de resgatar as nossas potências, do processo de cura, que é feito muito de forma coletiva, afinal de contas, em África, né? Quando se fala muito do conceito do Ubuntu, que tem muita gente que acha legal, bonito, e ele não é só legal e bonito, ele é extremamente profundo, que é quando a gente fala realmente de que as nossas vidas, as nossas pertenças, elas são construídas na coletividade, né? Como estamos aqui agora. Me importa saber que a Giovana está bem. Não adianta saber que eu estou bem aqui, legal, e a Giovana não está bem, não é só por ser amiga, porque a gente tem uma ligação que faz com que o outro queira esteja realmente bem, para a gente também estar bem, né? É uma questão de a gente quebrar, inclusive, com formações constituídas do Ocidente, para a gente resgatar esses nossos lados originários, que são presentes em diversas etnias e culturas do continente africano, como eu disse, a gente tem vários reinos e impérios hoje, no caso, países, né? E a gente resgatar essas nossas pertenças para que nós sejamos pais que estão se curando de dores passadas, e isso a gente vai curando a nossa própria linhagem para trás, e também nos relacionando melhor com as nossas crias atuais, com os nossos filhos, com os nossas esposas, ou maridos, ou companheiros, não importa a constituição familiar, ou que, de repente, sejam pais solo também. O importante é a gente fazer esse processo de resgate das nossas potências, do nosso amor. Aí eu fico pensando assim, de que forma essa dificuldade, né, advinda do processo violento que a gente passou lá atrás, especificamente os homens, né? Isso tem uma parte na construção da masculinidade tóxica, ou é mais do que isso? Esse processo todo da escravidão, ele tem todo um peso no nosso processo de construção de percepção de masculinidades, né? Até porque o próprio conceito de masculinidades ele não é propriamente constituído dentro das culturas africanas, onde a gente tem, na verdade, vários reinos e constituições que a referência ela é da mulher com linhas matrilineares, a matripotência como grande referência. Existem também, lógico,
grupos étnicos em que existe a patrilinearidade, né, onde a referência, no caso de passagem de vários valores e processos para os filhos e filhas, são de responsabilidade do pai. Mas com outro contexto, sem dúvida alguma, que não tem paridade com a questão ocidental. E aí a gente observa que no período de quase 4 séculos, com tantas violências impingidas contra as pessoas pretas, contra os homens pretos, isso vai tentando modular uma outra forma de nos observar. Como? Primeiro, corpos dispensáveis, corpos matáveis, né? A própria questão da necropolítica de Achille Mbembe já fala, inclusive, também isso, né? Quando ele vem do desdobramento da biopolítica, de Michel Foucault, fazendo outros desdobramentos que atingem os nossos corpos. Os nossos corpos são utilizáveis, eles têm que ser resistentes para o trabalho árduo, o que já nos coloca num lugar de coisificação e não de humanização. Isso já nos coloca diante de uma sociedade constituidamente racista na sua estrutura, como algo que não expressa sentimentos. É uma objetificação mesmo. Ao longo do tempo, essas objetificações elas vão ganhando novos elementos, né? Que aí se soma a questão da violência, como eu falei até um pouco antes, do próprio processo relacionado à brutalização dos nossos corpos. A violência ela também se institui, então nós somos corpos matáveis e que, por mais absurdo, que além de ser todo um absurdo, nós somos vistos como os corpos que oferecem risco de um contexto de sociedade. Nós morremos mais, somos vistos como pessoas perigosas e morremos mais e matamos muito menos. Ou quando matamos, nós somos instados a um processo de combate entre nós, né? A gente vê que, às vezes, em muitas situações de conflitos que envolvem forças policiais, quem está também do outro lado na linha de combate de frente, na sua maioria, são homens pretos. Então, a gente entra num combate físico, mortal, em que nós morremos dos dois lados. E da posterior construção da hipersexualização, né? Nós somos corpos que devem ser aproveitados, assim como os corpos das mulheres negras também foram altamente vilipendiados, né? De formas muito brutais durante o período da escravidão, onde existiam mulheres negras que eram quase que exclusivamente utilizadas para servir sexualmente senhores de engenho. Reprodutoras. Exatamente. E até o livro do Laurentino Gomes, o volume 2, ele tem um capítulo totalmente voltado para isso, né, onde ele trata justamente de todas essas violências pelas quais as mulheres pretas passaram, mulheres pretas também que desenvolveram várias tecnologias, estratégias para que, inclusive, nós pudéssemos estar aqui hoje. Se não fossem, inclusive, elas, nem nós, homens, estaríamos aqui hoje. Foram elas as grandes responsáveis por vários processos de inteligência, de estruturação, de modelos de sobrevivência para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, a gente pega esses itens, né, como corpos matáveis, corpos que são voltados para ter resistência e força, que não têm sentimento, corpos que são hipersexualizados, é uma coisificação gigante. E a nossa forma de ser, ela é sublimada no olhar da sociedade. E aí isso se constitui de que forma, então, com o longo do tempo? A gente, numa construção machista tóxica, né, de vários machismos tóxicos, atinge também os homens brancos, mas a gente, num grau maior. Era o que eu ia falar, né? Porque vale lembrar que masculinidade tóxica não é coisa de pai preto somente, né? Não. Atinge os homens como um todo, né? Da nossa construção ocidental, pegando um recorte especificamente do Brasil, apesar de a gente ver isso em várias partes do mundo também. Homens, em geral, qualquer que seja a sua cor, não podem manifestar dor, porque se chorar é considerado fraco. Não pode manifestar carinho, porque carinho é um lado afetuoso que, de forma constituída na sociedade, deve respeito somente ao comportamento feminino, não é um comportamento masculino. A gente tem que ter uma resistência física para aguentar
todos os tipos de circunstâncias no ambiente de trabalho, o que nos leva a adoecer muito, seja na ordem física ou na ordem mental, né? Então, todos esses elementos que atingem os homens como um todo, no que tange aos homens negros, eles ganham um peso infinitamente maior, né? Eu falo mesmo da minha própria experiência de vivência, de que eu, quando novo, principalmente na fase da adolescência, digamos assim, eu não podia sonhar em demonstrar nenhum tipo de fraqueza e tinha que ter uma aptidão física que todo mundo achava que eu deveria ser. Como? Eu deveria ser o melhor jogador de futebol porque eu era preto. Eu deveria correr muito porque eu sou preto. Eu deveria ser aquele homem que tem o membro sexual maior porque eu sou preto, né? Então, você é coberto de pressões estruturais, do racismo estrutural, que nos atingem de diversas formas. É o que até um amigo meu às vezes fala assim: a gente não tem momento de paz, né? E aí, esse processo pelo qual nós, homens em geral, passamos de desconstrução, ele acaba, sem dúvida alguma, sendo muito questionado por outros homens, porque quando a gente vai se desconstruir, primeiro é a nossa própria crise, digamos, de formação de identidade, porque a gente está buscando reconstruir as nossas referências, que às vezes vem de casa, dos nossos próprios pais, ou de tios, ou de amigos em vida em comunidade, e por aí vai. E aí, quando você está nesse mesmo processo, e algumas questões que você coloca, você externaliza isso, você, num primeiro momento, é questionado. Às vezes, muitas vezes é ridicularizado, vira motivo de brincadeira, de chacota, de questionamentos realmente de ordem de orientação sexual, quando o que está em questão para a pessoa, para o homem em si, não é isso. É se libertar de uma série de construções que causam um aprofundador, né? Muitos traumas. E isso se constitui quando você leva a paternidade em muitos pais que às vezes não conseguem ser afetuosos com seus filhos e filhas, principalmente quando são filhos homens, que às vezes não conseguem dar um beijo no filho, não conseguem falar um eu te amo, não conseguem dar um abraço, por uma série de construções altamente tóxicas que viram uma blindagem para que os sentimentos não possam se manifestar. Então, esses aspectos das masculinidades tóxicas, que são muito presentes na sociedade, eles estão sendo colocados em xeque para a nossa felicidade, por diversos homens em diversos grupos. Eu mesmo, que faço parte do coletivo Pais Pretos Presentes, que reúne mais de 80 mil famílias, tanto homens como mulheres, voltou inicialmente quando foi criado por Humberto Baltar para discutir. Foi a ideia dele era discutir se alguém conhecia um pai preto presente, daí as coisas se desenvolveram para a gente criar esse ambiente de trocas e de pertenças com pais pretos, hoje em dia não só do Brasil, tem pais pretos que estão na Europa, tem pai preto do próprio continente africano, e a gente desenvolver nós podemos nos acolher, né, num ambiente de segurança, diria eu assim, porque a gente não vai entrar dentro do aspecto de se de repente alguém falar assim, tem um pai branco aqui, vai discutir outra coisa. Então, é um ambiente no qual a gente trata isso. Tem um grupo específico que tem pais e mães, inclusive de crianças pretas também, mas a gente procura ali muito se acolher, tratar das nossas vivências, expectativas de quem já entrou no grupo, ainda está para ser pai, porque a esposa está grávida, ou seja, está na gestão, né? Está no processo de gestação, de quem já é pai e tem questões ali que está com dúvidas de como tratar. Enfim, é um espaço de acolhimento para a gente poder fazer essas abordagens bem variadas sobre os nossos aspectos da paternidade. Que interessante isso, muito legal. E agora você tem o Murilo, que tem 6 anos, né? E a gente que é pai de criança pequena que está na escola já consegue perceber aspectos assim na convivência com outras crianças de racismo, de violência, e eu acredito que também da masculinidade tóxica. Como é que você lida com isso no dia a dia da criação dele? Tá. A gente aqui, assim, esse processo de desconstrução, ele vem assim, eu diria que em 2 etapas, tá? E é uma obra em andamento, né? Porque tô 47 anos, dizer que eu hoje sou um homem totalmente desconstruído seria uma mentira.
Murilo nasce, aí, lógico, tem várias referências que vêm do meu próprio pai, que a gente vai falar daqui a pouco, que são muito positivas, outras que são referências de sociedade. Então, lógico que no primeiro momento eu também tive questões específicas de ter dificuldade. Teve um episódio que deve ter, o Murilo tem 6, deve ter uns 3 anos, que a minha esposa queria dar uma boneca para ele. E na época eu falei, mas por que você quer dar uma boneca? Não, porque é bom, coisa e tal. Eu não fiquei à vontade de dar uma boneca para ele, essa é a realidade dos fatos. Eu não fiquei nem um pouco à vontade com isso. Eu não conseguia ter os argumentos, e não teria, e nem hoje tem argumentos que possam ser racionais para isso. Era refeito de uma masculinidade tóxica que dizia assim: se meu filho tiver uma boneca, ele vai ter outros tipos de comportamento afeminados. Era uma construção que me atingia muito. Acabou que a época a gente acabou não dando, a gente deu um conjunto de pratinhos para ele poder aprender a cozinhar, coisa e tal. E só depois, eu diria, realmente dos 2 anos para cá, é que essas questões começaram a ficar muito mais evidentes para mim. Elas começaram primeiro pela própria questão da negritude, de perceber assim, vem cá, o que está acontecendo aqui agora, né, nessas várias questões que me atingem como homem preto, da minha pertença de identificação. E aí, tendo a noção mais evidente de como as construções de sociedade do racismo me atingiam, eu fui partindo para entender outras questões, que aí eu vou chegando na diversidade e inclusão, de ver assim, qual é o elemento específico que não permite que o meu filho possa ter uma boneca para poder brincar. Hoje, pensando, quando eu volto esse tempo atrás, seria hoje, se quisermos dar para ele uma boneca para poder brincar, e hoje a gente não tem nenhuma restrição quanto a isso, é a possibilidade dele de começar a desenvolver afetos de que, se um dia ele quiser ter filhos, não seja ele numa formação de casal heterossexual ou homoafetivo, não importa, ele já vai ter uma referência de cuidado desde pequeno. É exatamente isso, porque, desculpe te interromper, porque esse exercício não é um exercício sexual, porque as pessoas confundem sexual com sexualidade, e a pessoa vai ser homossexual porque brinca com boneca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é como você estava falando, é você desenvolver naquela criança, até para o futuro, a responsabilidade de cuidar de uma criança, né? Porque eu acho que você, na sua época, pela sua geração, acredito que nem se cogitou isso na sua família, né? Ou seja, você, anos depois, cogitou isso, reagiu do jeito que você podia no momento, e isso com certeza vai acontecer. Mas eu acho que é mais profundo e as pessoas estão pensando em sexo, né? Não é sexo, é uma construção de uma mentalidade de um homem se permitir cuidar de uma criança, né? O que é muito interessante. Exatamente, Giovana, é a questão da construção. E isso passa por realmente aquele item que você tem atrás, né, que é a hipersexualização dos corpos, que aí atravessa principalmente uma empresa no sentido disso, assim. Primeiro, né, pensamento daquela época do estereótipo, eu sou um negão, então tem que ser. Segundo, não vai poder brincar de boneca porque esse cara vai desconstruir tudo aquilo que é de referência para a gente, né? Que negão é esse que, na visão da época, brinca de boneca. Isso não existe. Na verdade, o que você falou já dá a ele a oportunidade de começar a criar laços afetivos, de entender o cuidar do outro, de cuidar de alguém, né? De demonstrar o carinho que é cuidar de alguém. E isso faz toda a diferença. Naquela ocasião, realmente, eu não conseguia de forma alguma ter essa leitura, né? Que hoje, passados anos, eu já consigo ter. E aí, continuando, como isso se referencia com meu filho? Bem, eu sempre dei beijo nele, sempre dei, sempre dou, nunca deixei de dar, seja em casa, em público, tanto faz. Quando eu levo ele na escola, ele sempre, antes de entrar, se vira, me dá um abraço, me dá um beijo, para ele poder entrar. Ele nunca, digamos, ainda não chegou naquela fase da adolescência, não sei, que
vai querer assim, me deixa na esquina e vai, né? Não, ele mesmo vira, me abraça, me beija e vai. A gente procura justamente que eu e minha esposa, a gente procura ter essa relação com ele de quando ele está triste com alguma coisa, de não mandar ele engolir choro, de não proibir ele de chorar. A gente pergunta para ele o que foi que aconteceu. Às vezes é coisa bobinha, né, do dia a dia. Às vezes são outras coisas mais tristes. Ele pergunta muito do meu pai agora, que virou estrelinha. De vez em quando ele fica triste, eu converso com ele, a gente vai, se abraça, ele fala, mas eu não o proíbo de manifestar as emoções que são naturais dele, justamente para que ele não tenha essa dificuldade lá na frente de repente, numa circunstância específica, em que a manifestação emotiva dele será importante, ele não tem essa trava para ele não criar dificuldades e problemas graves para ele no futuro, né? Que mais? Eu lembro de E você sente isso em outros pais, assim, especificamente da escola do Murilo? Eu acredito que ainda haja aquelas brincadeiras de menino, né? Que gosta muito de luta, e é o carrinho e tal. Como você vê isso no contexto da escola? No caso, minha filha, ela é uma menina pretinha, e ela é a única menina pretinha da sala dela, na escola particular que ela estuda aqui, né? E aí, eu queria que você falasse sobre o seu filho, que já tem uma criação um tanto desconstruída, como ele se encaixa nesse contexto? Então, é uma coisa também bem interessante. Ele também está numa escola na qual são pouquíssimas crianças pretas. Se não me falha a memória que eu tenha contado, assim, mais ou menos da faixa deles, que são 3. Esse ano, inclusive, entrou um menino preto também. E o que tange as brincadeiras, ele tem com os amigos dele muitas brincadeiras que são desse nível, né, de combate, lutinha, coisa e tal. Mas, por outro lado, a gente cria para ele outras referências que o fazem. Eu não vou dizer que ele seja assim especial em relação aos outros. Ele tem algumas comportamentos que são outros. Por exemplo, brincadeira de arminha. Ele tem só uma aqui em casa, que é uma arminha de jogar água, que muito assim, ele está até aqui perto de mim. Assim, raramente ele brinca para a gente jogar água no outro. Mas ele não tem assim, arma de laser, arma aquilo, arma daquilo, arma não sei o que, não. Tanto eu como minha esposa não somos adeptos a isso, que já vai tirando um certo belicismo, né? Ele gosta de jogar alguns joguinhos que tem tirinho? Tem, mas a gente dosa, fala com ele, olha, isso aqui é um jogo, não é para toda hora, isso não é assim, isso não é assado. E ele tem um comportamento de carinho muito grande. Ele é muito carinhoso, ele é muito de abraçar. Então, você pode imaginar que para ele na pandemia isso daqui virou uma dificuldade danada. Ele sempre pode chegar, abraçar os amigos, as amigas. Então, assim, dentro do contexto dos amigos dele, que eu reparo é que há várias crianças que são criadas com masculinidades referenciais ainda tóxicas, né? Não pode brincar disso, não pode brincar daquilo. A gente não dificulta ele. Ele tem, inclusive, uma amiga que mora aqui perto da gente, que eles são muito carinhosos um com o outro, muito, muito amigos, e se abraçam, né? E a gente vê que nesse abraço que eles têm é justamente essa desconstrução do adulto, da sexualização. É um abraço de carinho de duas crianças que não passa nem... E o que acontece? Por ele ser um menino preto, minha esposa é branca. Ele é um menino preto, já de pele um pouco mais clara, mas é um menino preto. Tem a questão das pertenças, né, das representatividades. Ele não tem, dentro do contexto de vida dele, fora de casa, e família, né, que aí minha mãe é preta, minha irmã é preta, a mãe dela é branca. Minha esposa desenvolve um processo de letramento racial bem importante com várias pessoas também, num ambiente fora de casa. Então, a gente procura dar essa pertença para ele dentro de casa. É como? Ele gosta de ver vários desenhos e que as referências não são negras. Eu pego um desenho e vou colocando para ele para poder ir ajudando a dar as referências para que ele não chegue num dado momento adote o que acontece com muitos de nós, homens brancos, né?
peles negras, máscaras brancas. Tentar se travestir com uma pessoa branca que ele não é e nem nunca será na sociedade, que também poderia trazer uma série de sofrimentos, atravessamentos no processo de constituição dele. Então, assim, a gente não bloqueia ele de ver os desenhos que tenham meninos brancos, ele vê à vontade. Lógico, se for algum desenho daqui é um desenho violento, um desenho que machuca, a gente vai tirando, vai tirando mesmo. E vai inserindo outros que tenham meninos e meninas pretos para ele justamente já criar outra referência de pertença. Porque em algum momento ele vai se olhar, ele vai ver a pele dele. E aí, se ele olhar, que vê a pele dele, ele vê que tem um desenho, que tem a cor dele, o menino, a menina, ele, eu não preciso ter que ser daquela outra forma para ser outra pessoa, né? Para ser aceito. Eu posso ser quem eu sou. A festinha dele, inclusive, de aniversário de 6 anos, foi do Spider-Man Miles Morales, que é um desenho mais novo, né? Em que o menino ele é um menino preto. Inclusive, até no próprio desenho dá para perceber que ele é um menino preto, com origens latinas também, até para o próprio sobrenome dele. O que foi uma escolha dele, virou o super-herói assim, preferido dele. A gente deu até um uniforme para ele, a festa foi toda temática, assim. E foi ótimo, ele adorou a festa dele, gostou de tudo, a decoração do ataque que a gente nem tirou, foi agora no sábado. E foi ótimo. Então, assim, isso é legal porque ele tem os super-heróis que ele brinca, tem o boneco do Pantera Negra, mas tem também, lógico, tem do Flash, tem do Capitão América, tem isso. A gente não vai ter não, porque não tem nada. Não, tem. Mas observe que tem outros também, então ele não vai se sentir isolado dessas formações. Desenho animado também, de vez em quando ele quer ver alguns que são mais agitados, com alguns outros que são mais pop. Eu vou, de vez em quando, puxo ele para ver outros, entendeu? Eu já trouxe aqui Tom e Jerry, família, os Jetsons, até isso, para coisas do meu tempo. Aí eu coloco para ela os filmes do meu tempo. Como é? De Volta para o Futuro, tudo aquilo ela já assistiu, assim, em outro contexto, né? Não ligado à negritude, mas também porque eu sinto que essas crianças de agora estão muito ligadas em outras referências, né? Que não são necessariamente muito saudáveis, e aí eu tento trazer um pouco do que eu acredito que seja mais saudável para ela. Mas, assim, desculpe te interromper. Nada. Você estava falando aí, e eu me lembrei, quando você fala que não proíbe seu filho de ver os desenhos com crianças brancas e tal, aqui também não. E ela também vê muito mais desenhos com referências de crianças brancas do que com crianças pretas, mas ela conhece e gosta. Aí eu me lembrei da origem do nome do meu projeto, que é o Mãe Preta Amarela, que ela tinha mais ou menos 3 aninhos e ela falava para mim, mãe, você é amarela, porque desde cedo eu comecei a falar com ela sobre isso, né? De que ela é uma menina preta e tal. Mas e eu preta também, ela, não, você é amarela. E por isso que eu fiz Mãe Preta Amarela. Aí eu queria saber se você passou por isso também, que você falou que o seu filho tem uma pele de tom mais claro, né? Ele teve essa dificuldade? Não, até hoje não. Teve, acho que uma circunstância específica que ele até falou assim, que a mamãe é branca, aí ele perguntou qual era a minha cor, eu falei, sou negro, ele falou, e eu falei, você é negro, né? E eu sou negro. Que tinha, assim, ele é um de pele mais clara, mas ele não é de pele tão clara, né? Mas ele rapidamente percebeu, até quando você falou de pele clara, né? A gente tem muito cuidado aqui com essa questão eu sei que não é o objeto da sua pergunta, que agora do colorismo, né? Que muitas das vezes é utilizado para separar a gente, mas ele percebeu, mas assim, isso não virou para ele até hoje, né? Em termos de percepção, algo ele para o qual ele fica atento, né? Ele perguntou uma única vez específica, assim, acho que foi aquela curiosidade de um dado momento que ele bateu o olho e perguntou, estava até sentado no sofá com ele, e depois também não voltou mais no assunto. E quanto aos desenhos, como você falou agora, né, é natural, a gente tem uma produção da indústria cultural muito maior de outras referências que não tenham a nossa, e aí é por isso que eu vejo essa importância de trazer essas referências também, como
Naná e Nilo, Kirikou, que é um Sim, desenho que ele já viu aqui, mas acho que já, sei lá, 10 vezes já, Kirikou. Às vezes ele mesmo pede para ver o Kirikou de novo, até porque o Kirikou corre muito. Aí agora o Aranha Verso, ah, tem o Multown Magic também na Netflix, tem sim, é alguns muito outros aí, bom. né? Tem outros que estão me fugindo agora o nome aqui na cabeça, que também tem na Netflix e que ele tá passando a ver. Ele tá passando agora a ver. Quando põe assim, vamos ver esse desenho daqui? Aí primeiro ele fala assim, ah, não, porque ele não conhece. Fala, ah, parece que esse garoto faz umas aventuras. Aí eu consigo prender ele um pouquinho, ele vê um, aí depois quer ver outro, mas já fica já com uma referenciazinha. Enfim, dele entender essa diversidade, né? E na qual, dessa diversidade dentro do mundo, na qual ele tem que se ver incluso. Ele não precisa deixar de ver os outros, mas ele tem que ver que ele também tem as referências dele presentes na representação da indústria cultural, no caso, por meio agora dos desenhos animados. Legal. Aí, para terminar, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho no Instagram, que você faz lá no _BR. Claro, o Homo Ale, ele nasce dessa jornada desses últimos 2 anos, né? Foi até eu ele nasce do primeiro episódio do livro do Escravidão, do Laurentino Gomes. Tem que falar assim, pô, mas logo desse livro, eu falo, mas ele foi importante para me dar um empurrão para muita coisa. E não estou criticando a obra, não, pelo contrário. É, ele me abriu a porta para eu fazer uma série de questionamentos sobre a questão das minhas origens do continente africano. E aí eu passei, isso foi em setembro de 2019, passei um tempo falando com a minha esposa assim, eu vou fazer teste de DNA, de ancestralidade, fiquei repetindo isso como fosse um mantra. Quando foi no meu aniversário, ela me deu de presente, 30 de abril, ela me deu um kit para poder fazer a coleta do DNA. E aí chegou em meados de maio, eu recebi o resultado. Eu esqueci de falar, minha mãe é baiana, a família da minha mãe toda é de Salvador, Uhum. Fazenda Garcia. Onde eu moro, É mesmo? a família toda da Fazenda Garcia. Só Eu falta moro você fazer um aqui exame aí e desde descobrir também sempre, que estamos parentes. com certeza. Bobear, você faz exame de DNA e descobre que tem parentesco aí, hein? Olha. E aí ela mudou para o Rio quando estava com 10 anos de idade. E aí, com o exame de DNA, né, que apontou, como eu disse, né, várias presenças de vários povos de diversas etnias, mas assim, majoritariamente em altíssimo grau nigeriano e urbano, foi uma descoberta muito potente, né? Porque a gente está muito. A gente é criado de uma sociedade onde a gente escuta muitas pessoas brancas falando: ah, eu sou neto de português, sou neto de italiano, sou neto de alemão, ou da Espanha, enfim. E a gente olha um para a cara do outro falando assim: pô, de onde a gente veio dentro do continente africano, né? E isso é uma dor profunda pela qual nós passamos. E aí, quando eu descobri isso, virou o primeiro motivo de orgulho danado. Gigante, gigante demais de estufar no peito, de bater assim, eu sou de origem nigeriana e urbana. Tem muita gente que, às vezes, quando eu falo isso aí, fica assim, nossa, como é que você sabe que fiz exame de DNA e coisa e tal? As pessoas ficam até... quer dizer, todos ficam muito admirados. E aí, a minha irmã, nesse processo, ela me apresentou um perfil no Instagram, que é o Visit Nigeria Now, que é onde fomenta o turismo. E aí eu fiz um contato com eles por mensagem, eles começaram a responder. Até então, no ano passado, ninguém imaginava que a pandemia fosse durar esse tempo todo, né? Eu tinha falado, não, ano que vem, ou seja, 2021, eu vou visitar a Nigéria. E eles me disseram assim, quando você vier, a gente vai fazer o Homo Ale para você. Aí eu perguntei, o que significa Homo Ale? Aí eles me disseram, Homo Ale significa criança voltou para casa. Ah, que Eu, massa. eu, eu chorei que nem criança quando eu vi isso. Falei, gente, Ah, com certeza. é tudo muito, muito, muito ancestral, né? Descobrir que o nome, que inclusive é um nome que também ele não tem gênero, então você vai encontrar na Nigéria, na Yorubalândia, né? Pessoas que sejam homens ou mulheres com o nome de Omoalê. Eu passei, inclusive, a fazer um curso de Yorubá também, de língua Yorubá. E aí eu fiz a minha esposa falou com uma grande amiga minha assim, olha, o Glauco fez aí exame de DNA, tá com cheio de história para poder contar, e ela fez uma live, me convidou para fazer uma live, ela falou assim, você tem que fazer alguma coisa com tudo isso que você descobriu, cara, porque isso vai incentivar muita gente.
Aí foi o tempo de assim, não vou aí com a minha mulher sentou aqui junto para estruturar tudo. Não, o nome vai ser eu não vou saber o nome, não, vou criar um perfil com esse nome aqui justamente porque ele tem que instigar as pessoas. Ele Sensacional. tem que ser um elemento de provocação. Então foi daí que nasceu o perfil do Homo Alê, para poder tratar sobre as nossas questões, né, dos vários aspectos culturais, econômicos, sociais, políticos, de pertença, de afetos, enfim, de tanta coisa que, que, que faz parte da nossa pertença, das nossas histórias, que às vezes eu fico assim, tem dia que eu falo assim para ela assim, tem tanta coisa para poder escrever, mas às vezes eu não sei por onde eu começo, porque é muita coisa, às vezes dá um parafuso na Sim, cabeça, né? Tem sim, dia que fala sim. assim, eu vou escrever hoje. Muita E coisa aí, escondida, né, que a gente tem que trazer à tona, né? muita coisa escondida. Às vezes até tem coisas aparentes que são escondidas, né? Que a gente brinca assim. Elas são aparentes, mas a gente não sabe que tem a ver com a gente. Aí quando você vai É, limpando, você vai é, vendo assim, cara, isso daqui tem tudo a ver com a gente. Isso daqui foi a gente que construiu, foi a gente que fez. Foi uma tecnologia que a gente trouxe, foi um conhecimento que a gente implantou, que a gente desenvolveu e que outras pessoas usurparam isso por meio de apropriações culturais e que a gente fica de uma pertença de não ter feito nada, a não ser ter sido braço forte. A gente não tem só braço forte, a gente tem uma série de processos de efetiva contribuição para a constituição desse país chamado Brasil, que já existia antes com o Pindorama, dos povos originários, das várias etnias ameríndias que existiam, né, que tanto sofrem no país, e que, inclusive, fazem parte da minha essência também. O exame também apontou que a gente tem também origem tupi, que minha mãe depois foi falar que a avó, se não me engano, a avó bisavó dela era índia, mas ela não soube precisar muito bem os dados, né? Nós, pessoas pretas, também temos muitos é, DNA indígena também, né? Ameríndio no Brasil. Então, as lutas dos povos também originários também são muitas lutas que também são nossas. Enfim, aí o Homo Alê virou essa oportunidade de poder falar sobre várias coisas que têm a ver com a vida do Glauco, de várias outras pessoas também, onde eu procuro compartilhar o que eu aprendo. O sentido de partilha ganhou um outro sentido real na minha vida, né? Não é o de acumulação, mas é o de partilhar, que tem muito a ver com esse contexto do Ubuntu, de saber quem nós somos, que somos juntos e que nós somos juntos para que então cada um tenha o sentido do outro, porque a gente partilha muita coisa. Então, o Homo Alê, ele virou esse perfil que tem gente que às vezes até brinca, me chama de Homo Alê, um outro assim, ô Homo Alê, eu olho na hora assim, né? Principalmente hoje em dia no ambiente digital, mas é porque é um nome com o qual eu me identifico, que me dá uma pertença muito forte, me dá o resgate de ancestralidade, de ir para trás, de sentir que eu estou aqui hoje, porque gente da minha linhagem materna e paterna teve que adotar muitas estratégias para eu estar aqui hoje, para minha mãe estar viva hoje, para minha irmã estar viva hoje, para o meu filho poder nascer. Né? Então, é uma forma, inclusive, de gerar uma gratidão aos meus ancestrais também. eu tenho muita vontade de fazer esse exame, mas para variar, a gente não tem ainda direito a tudo completo, né? Porque assim, você sabe a sua origem, você veio de uma região da África, mas a gente não tem aquela foto daquele ancestral que o cara que é português, que é suíço, que é alemão tem, né? Você não tem aquele documento, você não tem aquela roupa que passou de geração em geração. Isso se perdeu para sempre, né? Então a gente foi usurpado disso também. A gente consegue retomar uma parte da nossa identidade, mas não por completo, lamentavelmente, né? A gente vai juntando aos poucos, né? Próprio, como você falou, da questão das vestes, por exemplo, e até comportamentos, eu passei a comprar muitas roupas e minha mãe passou a fazer. Né? Você vê que é coisa engraçada. Né? Minha mulher também aqui, às vezes, uns cortes para a gente fazer umas camisas que eu gosto muito, como essa que eu estou usando, que tem aplicação de estampa de característica quentê, né, dos povos Ashanti. E aí eu fui mergulhando muito para saber essas questões assim, alimentares, vestes, né, principalmente dos urbanos.
E aí a gente vai vendo que tem muitas questões de paladar, de coisas que eu como hoje, que eu entendo por que tem um paladar específico lá de trás. Como eu te disse, minha mãe passou a usar óleo de dendê. Ela tinha um tempo que ela não estava usando, voltou a usar óleo de dendê, porque é um óleo originário do continente africano, na Estrada da Palma. A vestimenta, que eu lembro que foi aí uma coisa até que eu ia falar agora. Eu sempre fui muito de usar cores mais neutras. Por quê? Era para não querer aparecer muito. Por que para não querer aparecer muito? Por causa do racismo. Quanto menos eu aparecer para os outros, menos eu vou sofrer. Então, tinha muita camisa que era azul, que azul eu ainda adoro, preta ou branca, e uma ou outra meio colorida, mas não muito, para não quero me destacar demais. Sim. E aí eu passei, esse processo todo, eu tirei essa barreira e passei a usar roupas com cor, que me faziam um bem danado, porque eu sinto que realmente eu estou sendo quem eu sou, que ficou reprimido por essa construção de racismo estrutural. E aí, aí vem o negócio, quer dizer, as roupas, como você citou, da gente, o exame ele te dá, digamos assim, ó, a sua origem é dali. Agora, o que vem dali para cá, a gente que tem que ir atrás para poder reconstruir. Aí retalhando, e vai costurando. Aí você aqui, você me fala uma coisa que de repente conecta com algo que eu já escutei, eu aprendi, eu te falo outra. Aí se eu for para Salvador, eu vejo alguma coisa, alguém me fala algo. A gente, como você falou, a gente não tem o ponto original com todos os elementos construindo a história. A gente tem o ponto original, a gente tem, lógico, os nossos ancestrais, nossos Mais parentes, próximos. né, que contam alguma coisa, mas a gente não tem uma série de coisas, né? Que nem falar assim, tem amigos meus que devem ter foto, de repente, dos avós saindo da Europa para cá, lá em 1900, e lá vai fumaça, 1800 e pouco. A gente não tem. A gente não tem, né? A gente não tem essa história. A gente vai reconstruindo isso daí no nosso aquilombamento. Ótimo, excelente, adorei essa conversa. Você é ótimo, muito profundo assim suas reflexões, muito profundas e inteligentes. Eu agradeço muito a você, a sua disponibilidade, a sua generosidade para falar com a gente, o @Mãe Preta Amarela, que a gente tem tudo a ver, o Moalê e @Mãe Preta Amarela. Então, eu espero que a gente continue próximo conversando e quem sabe a gente faz um novo episódio sobre outros assuntos, né? Maravilha, caso convidado, participarei com muita alegria, sem dúvida alguma, Giovana. Te agradeço imensamente. Que os ouvintes aí possam acompanhar muito das suas produções, que são muito boas, os conteúdos são excelentes, que trazem muitas histórias, como você disse, que são escondidas, que são reveladas, você revela essas histórias escondidas, essas grandes pertenças. Acompanhe aí o perfil da mãe, @Mãe Preta Amarela, e, se puderem também, @Moalê_BR. Com certeza, todo mundo seguindo você. Obrigada. E a gente termina aqui o nosso segundo episódio do podcast Empodere-se e aguarde que semana que vem a gente vai ter mais um convidado especial. Beijo para todo mundo. Tchau.